A tão sonhada casa na praia, o carro para o filho, quem sabe o doutorado no exterior. Como investir em um projeto para o qual é preciso poupar por 5, 8, 10 anos. Quando você pensa que você tem um prazo um pouco mais flexível, você tem um grande benefício de poder ter uma escolha muito maior. Descubra hoje como escolher e gerenciar investimentos em médio prazo. Tenho X% em poupança, X% em renda fixa e X% em ações. Ainda não sabe como fazer? O Educação Financeira ensina. Já já, fique ligado. Este ano a inflação começou subindo e depois caiu. A taxa de juros e o mercado de ações também têm oscilado bastante. Você já se perguntou como lidar com investimentos financeiros diante de um cenário tão movimentado? Se o seu objetivo é de médio prazo, em primeiro lugar, tenha calma. Tudo isso é importante, mas não deve causar temor. Mais importante ainda é você ter clareza do que deseja para a sua vida. A história vai continuar se desenrolando e sempre será preciso lidar com isso. Quando nós falamos da economia mundial, normalmente a atividade econômica está vinculada ao plano, ao projeto dos seus governos. Como nós sabemos que na maioria das economias os governos mudam a cada 4 anos, então a cada 4 anos há uma modificação, não digo total, mas uma mudança significativa no cenário econômico. Então, nós temos que estar muito mais atentos à questão política para poder ter uma previsibilidade sobre aquilo que possa acontecer no mercado financeiro ou, mais especificamente, com a rentabilidade dos mais diferentes ativos financeiros. Pode acontecer muita coisa que não está hoje, que a gente não consegue prever, né? Então você pode ter crises no meio do processo, do caminho, que faz que quem está investido, por exemplo, em ações, tenha uma oscilação maior. Então, olha, você está no meio, como aconteceu em 2008, né? Você estava num certo crescimento, o mercado estava num certo otimismo e veio uma crise lá fora que impacta o mercado todo. Então, esse tipo de coisa pode acontecer na economia. São crises que são difíceis de você conseguir prever. Quando o investidor precisa realizar algum sonho a um prazo que a gente considera economicamente médio prazo, alguma coisa aí entre 5 e 10 anos, ele pode se organizar para investir num conjunto de ativos diferentes. Quanto maior o prazo, ele pode diversificar seus investimentos mais em renda variável, menos em renda fixa. Quanto menor o prazo, mais em renda fixa, menos em renda variável. O médio prazo começa a partir de 5 anos. São os famosos 60 meses. Se você acha viável assumir um compromisso de pagar uma dívida por 60 meses, ou até mesmo de cursar uma faculdade que costuma durar de 4 a 5 anos, também faria um investimento, certo? O imóvel, no caso, que eu acho muito importante, que é um investimento muito grande, atualmente, que eu planejo para 5 a 10 anos. Diminuir o meu ritmo de trabalho e cuidar mais da minha qualidade de vida. Pretendo comprar um carro, uma casa, abrir um negócio próprio. Creio que isso. Um apartamento. Aumentar o patrimônio. Estou fazendo o meu pezinho de meia para garantir o meu futuro. Guardando dinheiro. Estou investindo, fazendo aplicações. Eu tenho algumas ações na bolsa, comecei faz uns 3 anos. Tem alguns pequenos investimentos em renda fixa. Quando comparado ao investimento de curto prazo, o investimento de médio prazo abre mais possibilidades de escolha e de ganhos para o investidor. Para quem tem a possibilidade de ter recursos aplicados no médio prazo, ela vai ter mais possibilidade de ganhos em relação à busca de uma melhor rentabilidade. Uma observação importante é a pessoa conhecer quais são os efetivos objetivos da aplicação dos seus recursos, porque você pode acabar escolhendo um ativo que precisa de uma maturação de médio prazo e se você precisar de liquidez no curto, você pode sofrer algum tipo de punição. Mas o médio prazo ele é muito propício para você agregar maior rentabilidade, porque a liquidez ela tem um preço e esse preço é uma redução na rentabilidade que você consegue quando você aloca muito no curto prazo. Alongando o prazo, você efetivamente consegue buscar ativos mais rentáveis. O prazo do seu projeto é flexível? Pode mudar? Responder a essas perguntas também ajuda na hora de escolher os investimentos mais adequados. Não, é bem flexível. Depende do que você ganha hoje, tudo interfere lá na frente, né? A vida
ao meu entender, profissionalmente, daqui para frente vai ser um pouco flexível também. A gente luta para conseguir, né? Mas pode ocorrer imprevistos, né? Então tem que esperar. Acho que quando você pensa que você tem um prazo um pouco mais flexível, você tem um grande benefício de poder ter uma escolha muito maior. Você tem um portfólio à disposição muito maior de investimentos. Às vezes eu posso realizar o meu sonho antes, quando o mercado todo está em alta e os ativos estão bem valorizados. Às vezes esperar para realizar o meu sonho um pouquinho depois, porque agora não é o melhor momento, o mercado não está favorecendo a venda desses meus ativos e eu vou vendê-los um pouquinho mais tarde. Mas a flexibilidade na realização dos sonhos e na compra e venda desses ativos está sempre muito aliada à condição de eu não ter uma data certa para realizar o meu sonho. Eu posso realizar em momentos diferentes, juntando o perfil do sonho com o perfil dos meus investimentos. Quando investimos em médio prazo, outra vantagem importante é a queda da tributação dos investimentos de renda fixa, o que aumenta a rentabilidade. Pensando nisso, responda: qual desses investimentos apresenta redução na alíquota do imposto de renda quando o tempo de aplicação supera 720 dias? Opção A, ações, B, títulos públicos ou C, caderneta de poupança. Acertou quem escolheu a opção B, títulos públicos. Após 720 dias, a alíquota do imposto de renda, que incide sobre esse e outros investimentos de renda fixa, chega a 15%. Vale lembrar que a caderneta de poupança não é tributada. E só para se ter uma ideia de quanto o prazo reduz o valor do imposto a ser pago, investimentos em renda fixa, inclusive títulos públicos, resgatados em um prazo inferior a 180 dias, pagam 22,5% de imposto. O impacto desse tributo é bem relevante, mas não é só ele que deve ser considerado. Vamos saber mais. Calcular rentabilidade é uma coisa mais complexa, especialmente se você estiver falando em renda variável, você vai ter que trabalhar com modelos matemáticos de projeção para poder fazer cálculos de rentabilidade. Nos ativos de renda fixa, isso é um pouco mais fácil, porque você trabalhando com uma projeção de juros, uma projeção da base do indexador, vamos supor que você esteja comprando um título público que vai estar indexado a um índice de inflação, por exemplo, IPCA. Se você projetar o IPCA, se você projetar a taxa de juros, você pode ter uma ordem de grandeza de uma expectativa de rentabilidade. Agora, tem uma coisa muito importante para se considerar aí, que são as mudanças dos preços de mercado. Se você precisar resgatar os seus ativos antes do prazo de vencimento, essa projeção se altera, porque você vai ter que considerar que na venda você vai trabalhar com o preço do mercado daquele dia que você precisa fazer a venda. Isso pode mudar substancialmente a rentabilidade esperada da sua carteira. Com o objetivo de comprar um apartamento, Tiago investe em caderneta de poupança, tesouro direto e no mercado de ações. Por isso, ele vive de olho nas variações do mercado para manter a meta de aumentar os rendimentos. Estabeleci uma meta de composição do meu investimento. Então, tenho X% em poupança, X% em renda fixa, que no caso é tesouro direto, e X% em ações. Quando um ou outro investimento está com um percentual acima do desejado, eu tiro o dinheiro desse investimento e coloco no outro. Então, por exemplo, se às vezes as ações estão representando 70% do total dos meus investimentos, eu reduzo isso a 50% e coloco os outros 20% em renda fixa, seja tesouro direto ou seja na poupança. E o inverso também é verdade. Se as ações estão representando 40%, 30% dos meus investimentos totais, eu pego parte do dinheiro do tesouro direto ou da renda ou da poupança e deposito ela em ações. Compro ela em ações. Dessa forma eu consigo fazer um equilíbrio entre no portfólio no meu portfólio, né? E consigo garantir também o melhor momento para comprar ou vender uma ação ou colocar numa renda fixa ou não. Muita coisa pode acontecer no período de alguns anos, tanto na vida do investidor como na economia mundial. Por isso, sem susto nem pressa de agir, os investimentos precisam ser gerenciados. Agora você quer saber por que eu estou aqui nessa cozinha? É porque investir é mais ou menos como fazer um bolo. Você escolhe os melhores ingredientes, faz a receita e coloca para assar. Depois tem que ficar de olho no bolo. Ele nem sempre assa da mesma maneira.
pode precisar de mais ou menos tempo, de mais ou menos calor. Ao poupar, também pode ser necessário mudar de estratégia ou administrar o tempo para chegar ao resultado esperado por conta de alguma mudança no cenário econômico. Ou seja, é algo simples, mas que precisa de atenção. E o momento de tirar o investimento do forno também é crucial. Toda boa cozinheira sabe que mesmo que a receita diga que o bolo fica pronto em 30 minutos, ela tem que olhar o bolo a todo momento. Eu acho que isso é um tema importante para o investidor, que é a questão de gerenciar como vai ser, né, o resgate, os prazos, a liquidez do seu investimento. Então, se ele pretende fazer um investimento de médio prazo, ele tem que estar atento à liquidez desse investimento. O que é liquidez? Preciso resolvo sair desse investimento. Como que eu faço para sair? Aquele investimento que ele foi feito, tem liquidez? Quem que está dando a liquidez? Né? A liquidez é em bolsa? A liquidez quem está dando, na verdade, é o banco? Né? Ou a liquidez simplesmente é o vencimento daquele título que ele tem e por isso, naturalmente, vai cair na conta corrente dele? Então, o investidor tem que estar muito atento. Então, são essas dicas que a gente precisa falar. Ele precisa estar atento para essa questão de liquidez. Ele não pode achar que, olha, tem um excelente investimento, vai ter uma boa rentabilidade, mas que na prática ele não vai ter como sair antes se ele precisar. E esse risco ele acha que é um risco relevante, né, dele precisar sacar. Ao investir em médio prazo, muitas possibilidades se abrem, com a necessidade menor de liquidez, com a queda da tributação e uma certa autonomia em relação aos acontecimentos econômicos mais imediatos. A experiência de investir em médio prazo também é uma excelente oportunidade para acumular educação financeira. Afinal, a gente aprende muito em um período aí de 5 a 10 anos, não é verdade? Sempre que quiser, escreva para o nosso e-mail contato@tvf.com.br e visite o nosso site. Lá você encontra detalhes sobre os mais variados tipos de investimentos de renda fixa e variável que foram mencionados no programa de hoje. Um forte abraço e até mais!